Olá pessoal, a gente está aqui novamente para falar do coronavírus. Dessa vez é para falar da duração do vírus na superfície. Vale lembrar que não é um vírus vivo, então quando a gente fala ele vive na superfície, não é verdade, ele não é vivo, ele não sobrevive, mas ele tem um tempo de duração nas superfícies e é um tempo assim viável para a contaminação. A gente vê várias pesquisas, né, da duração desse tempo em várias superfícies, é uma dúvida que a gente tem. A gente quer saber quanto tempo ele dura na mesa, quanto tempo ele dura numa fechadura, quanto tempo ele dura no volante de um carro, para a gente saber, a gente tomar nossas devidas precauções. Vale lembrar que independente de saber a duração, a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, né? Porque como é uma doença nova, tem muitos estudos, uns diferentes de outros, mas é bom ressaltar que a duração é bem maior do que um vírus comum. A gente sabe que a maioria dos vírus, né, que transmitem doenças pra gente, tem uma duração curta fora do corpo, coisa de horas, né? E o coronavírus ele dura até dias, tá? Mais pra frente eu vou mostrar cada superfície e a duração desse tempo em cada uma delas. Então, são estudos novos, é uma doença nova aqui no Brasil, né? Chegou no início do ano, como todo mundo já sabe. Então, ainda não tem estudos concluídos, mas os estudos em andamento determinaram esses resultados que eu vou falar agora. Lembrando que o tempo de duração vai dar diferente de um estudo para outro, por quê? Porque tem relação com, depende da temperatura do ambiente, depende do tipo de superfície, depende da quantidade de gotículas que foram que caíram, né, nessa superfície. Então, tem vários fatores que vão determinar a diferença no tempo de um para o outro, tá? Nos próximos slides vocês vão ver cada estudo, cada fonte, né, pesquisada tem uma duração, uma durabilidade diferente, mas é porque os estudos foram feitos nessas condições que eu falei aí mesmo, tá? E no final da apresentação eu vou deixar aí as fontes de pesquisa, né, como referência, falando com mais informações, né, sobre o assunto, para vocês pesquisarem melhor e tirarem as próprias conclusões aí, beleza? Então, a primeira fonte pesquisada é essa aí, o jornal Hoje em Dia, né? Que mostra que aí, no alumínio, ele dura de 2 a 8 horas, né? Pode ser as panelas, os baldes, os materiais de alumínio que a gente tem em casa. Nas luvas cirúrgicas, até 8 horas, né? Para os profissionais da área aí, e demais que usam, né, esse instrumento de trabalho, comprova aí a importância de estar trocando as luvas a cada atendimento, né? E lavando as mãos sempre, independente de ter usado a luva ou não. O próximo aí são o aço, são os materiais de aço, os armários, aqueles armários, né, que duram até 48 horas, gente, 2 dias. E na madeira são 4 dias. Nos vidros também 4 dias. Nos papéis, papel higiênico ou qualquer outro tipo de papel, até 5 dias. Aí vem os outros materiais, né? O teflon, né? Que são essas panelas escuras que a gente tem em casa, na cozinha. O silicone, tudo material que a gente manipula normalmente, né? As vasilhas de plástico, né? Qualquer plástico. Os metais, que são as chaves, né, da casa, os trincos, as fechaduras, né? O PVC, a cerâmica, né? Porcelana, né? Pode ser. E tantos esses aí que eu falei duram até 5 dias. É muito tempo. Nesse outro estudo aí temos o papelão, que dura 24 horas, o aço inoxidável até 48 horas, os plásticos são 3 dias e o cobre 4 horas. O que pode, como eu tinha dito, né, pode influenciar no tempo de sobrevivência dele fora do organismo, o tempo de duração, né, é o tipo de superfície, a temperatura e a quantidade do material contaminado. A temperatura é essa aí. Em 4 graus, 14 dias, em temperatura ambiente, 22 graus, 7 dias, no calor aí de 37 graus um dia e na temperatura muito alta 30 minutos e 70 graus, que é mais alta ainda, 5 minutos. Gente, isso não quer dizer que quando tá calor, aqui é quente, o vírus vai morrer logo. Não quer dizer isso não, tá? Não confie nisso. Por quê? Às vezes a temperatura, o clima do dia pode estar 36, 37 graus, mas às vezes onde o vírus cai, dentro de casa ou em cima de uma superfície fria, essa temperatura não vai influenciar. Outra fonte estudada aí, que é o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, mostra aí o plástico até 5 dias, o papel também,
o vidro e a madeira 4 dias, o aço 48 horas, o alumínio de 2 a 8 horas e nas luvas cirúrgicas 8 horas. De acordo aí com o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, que é o órgão auxiliar do Ministério da Saúde, mostra aí a duração no plástico e no aço inoxidável, que são 3 dias, no papelão 1 dia, no cobre 4 horas e nos aerossóis, que são a poeira, né, de 40 minutos a 2 horas e meia. A gente chama de aerossóis, é quando as gotículas, né, que o vírus são gotículas, né, são transmitidos pelas gotículas. Se caem numa superfície empoeirada, essa poeira ela sobe, então se forma os aerossóis. Então quer dizer que no ar ele tem essa duração aí, depende do ambiente, aquela situação que eu falei anteriormente. Gotículas de saliva, tá, gente? É da saliva da pessoa infectada. Esse outro estudo aí mostra que no plástico e no papel dura até 5 dias, no vidro 4 dias, no aço 48 horas, ou seja, 2 dias, e no alumínio de 2 a 8 horas, de acordo com o estudo desse centro universitário aí, beleza? De acordo com essa outra universidade aí, diz que no plástico e no aço inoxidável são 72 horas, no papelão 24 horas, no cobre 4 horas, e na superfície aerossolizada são 40 minutos a 2 horas e meia, que é o que eu falei, a poeira, né? O que sobe para o ar aí. De acordo com esse jornal aí, nos plásticos e no aço inoxidável de 2 a 3 dias, no papelão 24 horas e no cobre até 4 horas. No ar, que são os aerossóis, a poeira, as gotículas de saliva misturadas com a poeira, até 3 horas no ar. Então, você respirou, pegou. Esse é um estudo da UNB, que fala que os aerossóis é até 3 horas, no cobre até 4 horas, no papelão 24 horas, no aço inoxidável até 2 dias e nos plásticos até 3 dias de duração. Portanto, é de lavar as mãos sempre. Esse estudo aí diz que no plástico e no metal é 72 horas, no papelão 24 horas, no cobre 4 horas e no ar 3 horas. Então, gente, resumindo, eu coloquei aí, foram várias fontes de estudo, todas deram mais ou menos a mesma coisa. O que deu de diferença é por causa daquelas condições que eu falei: temperatura, ambiente, quantidade de produto na superfície. Isso quer dizer que a melhor maneira de se evitar essa doença é as medidas básicas que a gente já conhece, que é lavar as mãos, usar máscaras e evitar a aglomeração na medida do possível. Mas e aí, gente? E nas roupas, nos tecidos? A gente tem essa preocupação, porque a gente vai para a rua, as pessoas espirram perto da gente, conversam perto da gente, e a gente não tem nenhum estudo dizendo a duração do vírus nas roupas, nos tecidos. Então, de acordo com o que eu estudei, com base no que eu já sei, no que eu já aprendi, qual foi a conclusão que eu tirei disso? Que o problema dos tecidos é que eles podem formar aerossóis. Então, a gente sabe que uma gotícula que contendo o vírus espalhada no ar, que é o aerossol que eu disse, dura até 3 horas, né, de acordo com os estudos que a gente viu aí. O que acontece com as roupas é que esse vírus depositado, uma vez depositado no tecido, nas roupas, você chega em casa, você tira. Se você sacode ela, vai formar aquela poeira, aquele aerossol. Se ela conter esse vírus vai ficar no ar próximo a você, próximo ao pessoal da sua família, por até 3 horas, que é o tempo que a gente já sabe. Uma maneira de prevenir, de evitar essa formação de aerossóis é não tirar a roupa dentro de casa, não evitar manusear ao máximo, né? Evitando a proliferação, né, da poeira. E o que eu faço aqui? Assim que eu chego da rua, essa roupa não é reutilizada. Eu a retiro imediatamente do lado de fora, né? Quem pode tirar do lado de fora, antes de entrar dentro de casa, já enrola ela e coloca num balde com água para a próxima lavada. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Aí estão as fontes pesquisadas, se quiserem tirar mais dúvidas. Se eu tiver esquecido de passar alguma informação, por favor, me avisem aqui. Se eu tiver passado alguma informação errada, também me avise, que com certeza eu vou estudar novamente e vou tentar ao máximo passar as informações corretas para você. Por enquanto, fica o meu agradecimento por terem assistido até o final. Compartilhe essas informações para ajudarem as pessoas, né? Essa é a minha forma de contribuir com o que eu sei. E se inscreva no canal porque vem mais informações importantes aí.